canal Futuro Saúde aqui na Cidade das Artes, Barra da Tijuca, cobrindo a palestra A Arte de James Joyce, na escrita de Lacan, com a psicanalista Maria das Graças Soares. E espero que vocês gostem. Primeiramente, eu quero agradecer a Gilda e a Marília Flores, né? Então eu vou começar falando da relação da psicanálise com outros campos do saber, mitologia, literatura, a arte em geral. Ou seja, o Freud, ele, bem no início da psicanálise, ele se inspirou em Sófocles, sua tragédia, o Rei Édipo, para desenvolver um dos mais importantes pilares da psicanálise, que é o complexo de Édipo. Foi na literatura, na tragédia, no teatro, na arte em geral, que ele se inspirou. Anos depois, quase um século, né, Jacques Lacan, já no final do seu ensino, já na década de 70, ele se interessa cada vez mais pela literatura, pela poesia, e vai em busca do James Joyce, porque ele partiu do princípio que a obra do Joyce era paradigmática do que ele, naquele momento, estava desenvolvendo. Porque o Lacan, em 70, ele muda totalmente a forma a versão que ele deu até então, desde o início do seu ensino, a constituição do sujeito, né? Antes ele dava ênfase ao simbólico, e a partir de 1970 foi um marco, porque houve uma transformação. Ele começou a escrever de uma outra forma o aparelho psíquico, né? A realidade subjetiva do sujeito, sua relação com ele, o que ele muda, qual foi a mudança em Lacan. No início do ensino dele, ele parte do princípio que nós, seres falantes, somos estruturados a partir de três pilares, de três campos, que é o real, assim, o simbólico e o imaginário. E quando ele, no primeiro ensino dele, ele achava que o simbólico que tinha uma primazia sobre a primazia do simbólico sobre o aparelho psíquico. No final, ele muda isso para o real. Eu vou explicar tudo direitinho. Né? Então, assim, ele começa a criar. O que é que ele vai dizer? Por que é que ele busca o Joyce? Ele vai recorrer ao Joyce porque ele entende que a obra do Joyce, né, foi equivalente ao que Joyce fez. O efeito da obra do Joyce sobre o escritor, né, a obra dele, teve um efeito semelhante a um percurso de análise sobre o sujeito. Tá? Por isso o interesse dele maior. Né? Então ele cria, a partir daí, no primeiro ensino ele diz que o simbólico é que enlaça esses três registros. Né? Ele vai diferenciar a neurose da psicose e a estruturação do sujeito, um sujeito neurótico e um sujeito psicótico. Quando ele escreve isso aqui, ele vai fazer o nó do neurótico, o nó psicótico, o nó com amarração, com um concerto, que é isso aqui, que é o nó do Joyce, e o nó de uma pessoa que terminou, um sujeito, um percurso de análise, que pode fazer essa amarração que ele chama de symptôme. Ele utiliza-se da grafia antiga do francês, onde symptôme se escrevia com TH, para diferenciar do sintoma. O que é o sintoma? O sintoma é aquilo que nos deixa trespassado, nos deixa angustiados e buscamos uma análise. Né? Então ele quis diferenciar. O sintoma é da ordem do simbólico. Por quê? Ele parte do princípio que no inconsciente há dois lugares. Ele chamou de real. Um é dado à palavra, é do campo do sentido. Você fala dele, você faz uma análise falando, dando sentido. Eu sou assim porque meu pai me fez assim, blá, 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 blá. Quem faz esse percurso todo
que ele chama a travessia da fantasia, chega num ponto que ele vai dizer que é o real invisível. É um lugar do não sentido. Ali, o sujeito se encontra com ele mesmo, sua própria identidade. Esse lugar, ele teria que fazer alguma coisa com isso que é invisível, mas, no entanto, causa, né? Faz efeito nele. Ele vai falar que isso é o santônimo de cada um, que cada um tem que saber com ele. Que não tem mais jeito, né? Eu lembro da música do Chico Buarque. É aquilo que não tem tamanho, não tem decência, o que será, né? Que está dentro da gente e não, né? Que está dentro da gente e não sacia, que nos ataca a gente a revelia, que é como estar doente, numa agonia, né? Então, o Chico Buarque descreve o que é esse lugar invisível, sem jeito mais nenhum, e não tem mais o que falar dele numa análise. Tá? Então, ali, ele diz que o sujeito vai fazer com isso. Paralelamente, o que é que o Joyce fez? Ele considerou que o Joyce fez com isso, sem, no entanto, fazer uma análise. Ele falou que Joyce, ao escrever, fez seu santônimo. E o santônimo, a obra do Joyce, foi que lhe deu um nome. Joyce, o artista. Né? Então, é mais ou menos isso que ele... Com relação a esse lugar do inconsciente que nos habita e que nos escapa, quando eu digo nos escapa, é porque nos escapa a linguagem. Nós somos seres de linguagem. A nossa estrutura é de linguagem. Então, ele vai dizer que tem um lugar no inconsciente. Esse lugar, eu me lembro também, já que nós estamos falando de arte, do Ferreira Goulart, nosso saudoso Ferreira Goulart. Quando ele dizia que uma parte de mim é permanente, outra se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, é o próprio real. Outra linguagem. Ele fala isso, né? Traduzir uma parte em outra parte é uma questão de vida e morte. E ele pergunta, será arte? Então, quando eu lembro do Ferreira Goulart, que ele fala isso, né? E traduz banalmente, como o Chico Buarque, na sua poesia também falou disso banalmente, do real, que nos acossa. Né? O que é o real de Lacan? É a questão da pulsão em Freud. O que é uma obra de arte? Quando o Freud fala que a pulsão tem um contorno, faz borda e tem um vazio, que é o objeto A, que ele representa o objeto A, o que o artista faz com isso? A obra de arte é o excesso funcional. Excesso funcional. Então, o sujeito não tem mais o que fazer, ele faz uma escultura, ele faz um quadro, né? É tanto que o Lacan tem uma teoria que diz assim, quem olha para você, você não olha para o quadro é quem me olha. Por quê? Porque é ali o que ele chama de próprio objeto A. O objeto A é esse vazio do nosso ser, né? Que não se dá conta, que nos incomoda e tal e tal. Então, a obra de arte, na psicanálise, é um produto disso. Né? É o que o sujeito não tem mais o que fazer com aquilo, ele pode ter uma saída para se organizar na estrutura. Bom, então, como eu já falei, a nossa estrutura dos seres falantes implica o real, simbólico, imaginário. E o Lacan, segundo Lacan, ele vai falar que é um nó, tem que ficar enodado, que ele vai usar uma palavra, uma lógica de enodamento nesse nó, que ele vai chamar de borromeano. Eu acho que, para não falar grego, essa lógica que ele... Isso que ele pensou, por quê? Ele se inspirou numa família
da máfia italiana, onde tinha um grupo que compunha a máfia, várias subfamílias. Era uma família com subfamílias. E lá, era assim, se uma família saísse, toda a família se dissolvia. Ele fala o seguinte: se um nó de um sujeito, chamou de nó mesmo, a teoria dos nós, o real, o simbólico e o imaginário, tem que estar juntos, tem que estar enodados borromianamente. Por isso que aqui eles chamam de nó borromiano. É esse enlace, um por dentro do outro. O que é, e nessa lógica, se um cortar a estrutura exata, que é exatamente a psicose. O que é que nos faz estar aqui falando e olhando para o outro, um gostando, outro não, e tal. É exatamente esse enlace. Para que eu possa falar, alguém ouvir. Porque o enlace, porque o simbólico são as palavras, é o campo das palavras, que tem um sentido em determinada língua. Eu não posso dizer que isso aqui é um pedaço de... Isso aqui isso é neurose. Por quê? Porque ele passa o princípio que a estrutura neurótica, ele criou um conceito, que ele chama de significante, mestre, que é o nome do pai. Não sei se vocês estão acompanhando. A gente tem falado, assim, graça, né? Tá circulando. O nome do pai é algo que tem que estar presente na estrutura do neurótico. Na origem, nós nascemos, e nos estruturamos logo na origem como neuróticos, ele está implícito aqui. Quem dá esse ar, essa amarração aqui, essa modalidade, é o nome do pai, do neurótico. Né? Aqui, na psicose, ele não tem amarração não, ele é justaposto, é um em cima do outro. Você pode ver que o rosa, que é o imaginário, está em cima do real, estão soltos, estão só sobre... Né? Isso aí seria a estrutura psicótica que ele fala que o Joyce está aqui. O Joyce não surtou porque ele fez uma amarração. A obra dele foi um conserto, uma reparação no nó dele, que amarrou. Então veja como a obra do Joyce... Eu vou falar do Joyce, porque outros artistas fazem isso também, mas nem todos os artistas fazem, entende? Então assim, aqui o Joyce com a sua obra conseguiu fazer uma suplência à falta do nome do pai. Isso que ele chama aqui, ele chama que Joyce é o santoma. Joyce, ele não disse que o Joyce fez, que isso aqui é o santoma. O santoma é isso aqui, ó. Esse quarto nó que um sujeito neurótico faz também no final de sua análise. É aquilo que te dá consistência a você se dar melhor na vida, você se organizar melhor, estruturalmente. Não faz isso. O Lacan vai falar o seguinte: ele vai analisar o artista na relação com o criador com a criatura. É exatamente o que o Lacan vai fazer. Ele não está preocupado se ele foi um Zé Ninguém, o que o Joyce foi, na vida pessoal. Ele faz a análise do Joyce a partir dos protagonistas dele, da obra dele, principalmente o Stephen Hero, no começo, o Stephen Dédalus e depois o Stephen Ulisses. Né? Leopoldo de Bloom, Ulisses, filho do Bloom, no romance Ulisses. Então, isso é importante porque o que interessa era isso, é a função que a obra de um artista tem na sua vida. Ele nasceu em 1882. Né? A Irlanda tinha sido invadida e colonizada pelo Império Britânico. E na Irlanda, olha que violência. Se falava uma língua gaélica. E foi imposta a língua inglesa aos irlandeses. Então, isso é uma das coisas que existia um movimento nacionalista contra o Império Britânico e o pai de Joyce fazia parte. Só que a Igreja Católica era muito forte. Só que a própria Igreja Católica defendia o Império Britânico. Né? Então, o Joyce foi criado e educado no colégio jesuíta,
com uma moral arraigada, a ideia de pecado, né? Tal e tal. E ele era aquele garotinho, né? Que dizia amém para tudo. Inclusive, no retrato do artista quando jovem, tem uma passagem, vocês já estão na metade, já deve ter passado por essa metade, quando ele leva uma surra. Ah, sim. Dos colegas. Né? Vai com uma casca, né? Isso. O que é que o Lacan pega para dizer que ele tem um erro no nó dele, ele tem um erro no imaginário. Erro no imaginário é o erro no eu. Né? Que ele fez o conserto, porque também quando faz a reparação, é exatamente no lugar do erro. Ele fez foi no imaginário, dilatou o imaginário simbólico e real aqui. Então, o Lacan pega essa passagem no retrato do artista, que ele leva uma surra dos colegas, depois o que é que ele diz? Ele diz que sentiu-se como uma casca caindo, não é isso? É. Né? Então, ele se considera uma coisa, ele se considera não... Entende? Será a imagem que ele tem, essa relação dele com o eu dele, né? Se caísse o eu dele, né? Disse que não. Exatamente, fosse uma queda, aquilo ali, né? E quando ele coloca... mas ele tinha um desejo, ele tinha um desejo de ser um artista. E ele só foi um artista porque ele escreveu, isso é que o Lacan se interessa muito, ele escreveu a forma como se transforma no artista. Ele escreveu com o que ele sentia, né? Porque ele vinha a flor da pele. Né? Ele escrevia com a língua, que o Lacan, você quer, chama de la língua. La língua é um neologismo que o Lacan criou, exatamente no Seminário 23, que é esse que analisa o James Joyce, né, essa articulação com a psicanálise e a obra de James Joyce. O Lacan dedica um seminário um ano inteiro, em 1975. Ele fala o seguinte, que Joyce não escrevia com a língua falada, escrevia com a língua. Vou dizer o que é a língua. Porque a língua não é uma negação, não tem o prefixo, não é o prefixo a, que é de negação, não é isso. A língua vem de lálio, do grego lálio, que é lalação. Lala. Onde é que a gente encontra a lalação? Balbuciar. Nos bebês. A língua dos bebês. É isso? Depois eu vou falar aqui o que eu vou. Bom, então, o Lacan pega o Stephen Dédalus, e começa a analisar o Joyce a partir desse, porque esse romance é autobiográfico. Ele fala da vida dele inteira através do protagonista, né? E olha que interessante que Dédalus, quando o Joyce bota esse nome no protagonista, ele está fazendo referência ao mito grego, Dédalo, vocês sabem, né? Que foi o Dédalo foi o pai de Ícaro. Foi aquele que criou, que ele era um artesão na época, em Atenas, né? E ele ficou famoso com os artífices, ele fazia os artefatos, tudo que ele construía. Construía também castelos maravilhosos. E ele começou a ter muitas encomendas, todos os reis da região só queria que ele confeccionasse e tal. Terminou que, não vou contar a história toda, mas chega um momento que ele constrói um labirinto para aprisionar o Minotauro. Você sabe dessa história, né? O Minotauro é filho da mulher do rei Minos com um touro, que ela se apaixona. Então ela pede a Dédalo que construa para ele uma máscara tipo de uma novilha para o touro se apaixonar por ela. E aí foi o que aconteceu, nasceu o Minotauro, um monstro. E o Mino não gostou e ficou pé da vida e pediu ao Dédalus para construir um labirinto, para prender o Minotauro. Depois Teseu consegue matar o Minotauro e tal. Mas o Minos prende, o rei Minos de Creta, prende o Dédalus, que já está casado e tem um filho que é Ícaro. Então ele confecciona, Dédalus começa a confeccionar com penas que caem lá no labirinto, asas. Ele constrói uma asa para ele e para o filho dele, o Ícaro.
e consegue fugir e voar. Então, o Lacan ele faz uma analogia com a obra do Joyce, que era um verdadeiro labirinto a vida dele, e depois, com a conclusão da obra dele, foi um voo, foram asas que ele voou para a liberdade, porque inclusive, nessa altura ele já não queria mais saber de política, nem da Irlanda, nem de ninguém. Ele considera a Irlanda uma velha porca que comia seus filhos. Ele abandona, ele mora em Paris, ele mora na Itália, ele faz tudo. Ele é professor, ele foi, até curso de medicina ele fez, né? Para sobreviver, porque ele vivia sempre na miséria, tal quanto o pai, né? E essa carência de pai, por isso que o nó dele é dessa forma, que faltava o nome do pai. O nome do pai, segundo Lacan, o pai do Joyce, era um bêbado, né, irresponsável, e vivia mudando de residência todo momento, porque não ficava devendo aos credores e tal. E o Joyce foi na mesma história. Ele seguiu esses passos, né? Nunca teve nada, bebia muito, morreu de fato, né, já com problema na visão, fruto da bebedeira e tal e tal. Bom, então Lacan pergunta aos pais o seguinte: quem foi esse pobre diabo, esse Zé Ninguém chamado Aloysius, como é que é o nome dele mesmo? O nome dele é imenso. Aloysius Joyce, não sei mais, não estou lembrando o nome dele todo, mas é Aloysius Joyce, James Joyce, Aloysius e tal, que se transformou em Joyce, o artista. E depois o Lacan coloca ele, batiza ele de Joyce o Santoma, que é isso aqui. Ele não disse que Joyce fez, ele Joyce é o Santoma. Porque esse Santoma aqui também, de final de análise, é o que tem de mais singular no sujeito. Tu és teu Santoma. Acabou. Não tem mudança. Faça alguma coisa com isso, né? É aquela questão de uma pessoa que se queixa muito, tem um sintoma e leva para uma análise. Eu sou muito apressada. Aí, é uma pessoa muito crítica, né? Que critica todo mundo e fica inimigos, e cria inimigos e tal, critica de uma forma destrutiva. Ela chega no final da análise, ela continua sendo uma pessoa crítica, mas uma crítica construtiva. Tem essa diferença, ela não deixa de ser crítica, né? Isso é que o Lacan vai chamar de S1, traço 1, marca registrada no sujeito. Ele não se livra. E como é que isso se dá, né? Como é que ele chega Ele chama de a língua, eu falei, né? Eu falei que ele disse que o Joyce escrevia com a língua. Uhum. A língua é um gismo criado por ele. E o que quer dizer isso? Quando o neném nasce, o bebê, ele não é anterior ao advento da linguagem. Antes dele falar, antes dele entender as palavras, qualquer coisa, são restos da língua materna. A mamãe diz assim, a mãe chora, ele escuta ruídos. A língua é feita de ruídos, de sons, de cheiros, né? Tudo que se inscreve, que vem da língua materna, vão se depositando. E para que a linguagem adivinha a esse sujeito, é preciso que ele tenha esses traços iniciais. O Lacan diz que a linguagem são as águas que passam no leito que é a língua dessa imagem, né? O autista não tem isso. Por isso que não tem o advento da linguagem, porque é preciso que tenha... É como um rio que as águas passam sobre ela, que é a linguagem. Então, nesse momento aí, o Joyce... O que é que acontece? Isso é recalcado, é isso que eu quero chegar. Isso é recalcado, isso fica nesse lugar do não sentido. Que o sujeito neurótico se depara, no final do análise, ele toca o real. Isso ele chama de real, né? O que é que o Joyce faz? O real está toda a pele.
ele vai sezindo e costurando a obra dele com isso. Por isso que tem palavras que ninguém entende. Eu tive muita dificuldade de publicar, porque os editores falavam assim, eu não vou publicar o que eu não entendo. Ulisses e Finnegan's Wake, que é a última obra dele, foi considerado um anti-romance. Livros imorais. Quer dizer, a crítica conservadora não... foi uma dificuldade que ele teve, até que a Silvia, uma francesa da França, abriu mão e começou a publicar a obra, os livros dele. Então, Joyce trabalhava com o que não sabia que sabia. Escrevia com as cores, os sons, os ruídos, a voz e o olhar. Escrevia com restos, sombras, oriundos de traços da língua materna. Colocava em palavras o impossível de dizer. Se aproximava do indizível que nos habita. A pré-história do sujeito na linguagem, na língua, é um conceito lacaniano em seu último ensino. É o marco zero, onde o bebê sofre em seus primórdios a intrusão da língua materna, que através dos sentidos faz marcas indeléveis em seu corpo. Extraída dos picos prosódicos da fala materna, escapa às leis da linguagem. A língua, eu já falei, vem do livro Filação. A língua dos bebês, que com o advento da linguagem, adormece a cada dia, o que não aconteceu com James Joyce. O conceito de inconsciente real, aí vai chamar isso aí de inconsciente real, porque nós temos no inconsciente um material recalcado que acede à linguagem, ao dizer, ao sentido. Né? É com isso que nós falamos na análise. Esse momento aqui, esse lugar é equivalente ao umbigo do sonho em Freud. Você bordeja, você fala do sonho, você tem um sonho, você fala, mas você não fala do núcleo, que se chama de umbigo. É o invisível, que é a língua. Fala aqui. É um lugar da verdade do sujeito. É inalcançável e do campo do sem sentido. Quem faz uma análise vai atrás da sua verdade. Atrás, por que eu sou assim? Né? Primeira pergunta. Quero saber de mim. Eu não vou chegar nunca. Porque essa verdade, né, é desse campo não invisível. Né? Dizer sobre ela é o que todos fazem no divã, em busca da verdade que o causa. Ao final de uma análise, um sujeito falador pode se aproximar, mas sem jamais apreendê-la pela palavra, com seu sintoma, que é o que ele tem de mais singular e incurável. Daí a frase de Lacan, em seu seminário, sintoma, já falei isso, que o Joyce fez, o que o melhor análise poderia produzir. Portanto, o sintoma é o que permite reparar a cadeia borromiana, ele chama de cadeia, cadeia ou nó, quando o lançamento de RSI ameaça desatar. E no caso de Joyce, Lacan diz que aí está a chave do que ocorreu com ele. Havia para Lacan, na estrutura do Joyce, um lapso de nó, isso que eu mostrei aqui, situado num dos cruzamentos do real e simbólico. Olha lá, né? Sendo seu pai um pai carente em sua estrutura, Joyce fez com sua arte uma compensação e assim preveniu um desatamento do aro imaginário. É claro, diz Lacan, que a arte de Joyce é alguma coisa de tão particular que o termo sintoma é de fato o que lhe convém. Um savoir-faire, saber fazer, com seu nome. Se Lacan conclui que Joyce não escreve com a língua falada, mas há a língua que fala nele. A língua está à flor da pele em James Agostini Aloysius Joyce. E Joyce, o artista, é o que de melhor, né, o efeito de sua obra pôde produzir.
artista, né? Porque o artista intervém no nome próprio, sendo esse Joyce o artista, o sintoma pelo qual vigorará a consistência no laço social, onde o reconhecimento de Joyce sobreviverá e sobreviverá. Ele mesmo, o pobre diabo, James, Augustine, Aloysio, Joyce, o homem, se reconhecerá em Joyce o artista, escritor e artista, como ele queria ser reconhecido e lembrado no mundo inteiro. Isso é, sim, eu falei, uma marca inapagável, marca com a qual será lembrado por mais de 300 anos, não apenas dentro dos universitários, que ele falou isso, Joyce, né? Eu vou ser lembrado pelo menos por 300 anos pelos universitários, mas pelo mundo inteiro. E eu acho que é mais ou menos isso e a gente pode conversar. Não sei se foi clara. É muito bom. Eu fiquei, essa questão, quer dizer, ele foi através, então, Graça, assim, quer dizer, o pai não operou, mas operou a Lalande, né? Quer dizer, ele escreve a partir dessa Lalande. Achei isso. Lalande, la língua, né? Lalande francês, la língua. Essa língua de bebê aí, né? Quer dizer, é com isso que a obra dele, então, tomou esse culto, essa proporção. É porque o Lacan fala o seguinte, que uma das vias, não só tem a psicanálise, a análise, como saída, né? A arte pode também ser uma saída equivalente a uma análise, para um sujeito como Joyce. E o Joyce conseguiu fazer isso, porque quando ele chama Lalande, por que ele escrevia com a língua materna? Ele escrevia com a língua materna, que para nós neuróticos está recalcada. Por que se chega nisso no final de uma análise? Porque uma análise é igual ao que eu estava pensando aqui, se a gente pensar como até o final. Né? Então vai caindo, até nós chegarmos no inverno. Né? O inverno, ou inferno, né? Como dizia, né? Que, inclusive nessa música A Flor da Pele, do Chico Buarque, ele fala, que nem o pai é um inferno, que nem o pai eterno vai lá, alguma coisa assim, e não vai abençoar aquele inferno, tal e tal. Eu lembrei disso porque, então, o inverno ou o inferno é tudo cinzento. Depois vem a primavera. Aí eu chamo de primavera o Santo. Bacana. Né? Porque a primavera é quando você retorna. Quando você reinicia, as flores começam a brotar, você começa a produzir, mas de uma forma diferente. Que estava no verão, aquele inferno, né? Sei lá, tudo que tem de ruim. Então, quando ele fala isso, por que ele chamou Finnegan's Wake? A última obra dele, intraduzível, porque ele escreve, ele inicia com uma palavra de 100 letras, ele tenta escrever um grito. Finnegan's Wake. Finnegan's Wake é um acordar. Né? Acordar. É o fim, que é o pedreiro, não sei se vocês já sabem. Ele cai, morre numa queda e depois ele ressuscita, digamos assim. Ele retorna, ele acorda. Então, ele usa essa imagem, e eu me lembro que depois do inverno vem a primavera, e você retorna, você retoma tudo, começa tudo, com flores, com cores e tal e tal. Mas, então, quer dizer, sobre a questão da psicose, então, nele seria isso, só para eu entender, Graça, quer dizer, o fato dele escrever com essa língua bebê, ele ter acesso a isso é que coloca a Joyce na psicose. Seria isso? Não? Isso é a expressão da psicose. A expressão da psicose. A expressão, da forma que ele vive, é a modalidade de gozo. Vou falar assim, como é que o sujeito lida com o gozo? Nós temos a linguagem, temos o gozo fálico, que é esse que a gente está falando aqui, como é bom ler, como é bom estudar, e temos aquele gozo mortífero. Tá? É um gozo que nós temos que, numa análise, você vai decantando, você vai se livrando dele, é o sofrimento, entendeu? Então, o que eu estou entendendo o que você perguntou. No neurótico, isso, o bebê, o que o bebê faz? Cocô, xixi, só escuta choro,
ou a mãe reclama, ou ele escuta um barulho que ele não sabe o que é, ele se assusta. Nada disso ele dá sentido, porque ele não conhece o mundo. Ele não conhece as palavras, ele não conhece nada. Mas aquilo se inscreveu e fez efeito nele, tá? Então é um mundo também, é um caos, digamos assim, né? Então isso no neurótico ele é recalcado. Recalcado. Só no final você se depara com que o Lacan diz, você não tem mais o que dizer do seu sofrimento. O sofrimento que resta, você tem que fazer alguma coisa, porque você é aquilo ali. Você é aquilo, acabou. Entende? Você vai fazer alguma coisa para se virar com isso, né? Então, o Joyce aconteceu o seguinte, tudo isso era a flor da pele. É tanto, o que ele fez? Vinha a emoção, vinha e escrevia. Ele escrevia. Ele começou a dar forma a isso aí. Ele fez alguma coisa com isso porque ele não estava recalcado. Sabe, não estava. Tem algumas pessoas que chamam ele psicótico não todo. Porque falar em não todo, a linguagem é não toda. Ela tem uma parte que você fala e outra que é dela, mas não se fala. Que é exatamente esse lugar que o Joyce trabalhava. Entende? Então o que é que vinha para ele? Como é que ele escrevia? Era palavras incompletas. Era frases sem sentido. Ele criava palavras. Como ele era muito culto e falava várias línguas, ele começou a injetar palavras de outras línguas no inglês e criava uma palavra nova. Que os críticos falam assim, que depois do Joyce, a língua inglesa nunca mais foi a mesma, que ele violentou a língua inglesa. Né? Então assim, bom, não sei se eu respondo. Desconstruiu, né? É interessante que eu estou lendo aquele Função e Campo da Palavra e da Linguagem, né? Que é um texto de 53 do Lacan. E nesse texto ele vai dizer que um paradoxo, dentre os paradoxos que ele coloca do sujeito com a linguagem, né? Um dos paradoxos é a loucura, que no caso é a psicose, né? E ele fala a liberdade negativa de uma fala que se recusa a se fazer reconhecida. Quer dizer, há uma recusa de fazer reconhecimento dessa palavra, porque nós neuróticos, quando a gente fala, a gente quer ser entendido. É um apelo, uma demanda que nos compreenda. A gente está tentando se explicar para poder, né, que o outro possa nos compreender. E o psicótico não. Ele não está interessado nisso, né? Ele tem um gozo só daquele blá blá blá, aquele, né? No caso ele escrevia o Joyce, né? Agora o Joyce, mas o Lacan diz o seguinte, ele tinha a estrutura psicótica. Isso aqui é a estrutura dos seres falantes. Ele não surtou. Nunca, né? Ele não surtou porque ele fez isso aqui com a obra dele. Ele amarrou a estrutura. Só que naquele, no retrato do artista quando jovem, a gente percebe que ele está entrando até em surto. Tem uma parte lá que é religiosa, que é exatamente a parte que a gente está lendo, né? Que é o capítulo 3. E ele está, né, com aquelas coisas todas religiosas, de pecado, de não sei o que. Sim, é porque né? ele passa a vida dele na infância todo bonitinho dentro das normas da igreja. Na adolescência, ele começa a se rebelar. Ele começa a conhecer mulheres, transar, começa a entrar nos prostíbulos mesmo, dos bêbados e tal e tal. Isso ele não está no colégio, nesse momento o pai dele está sem dinheiro, ele tira ele do colégio, depois ele retorna para o colégio de jesuítas, né? E quando tem um retiro, e o padre Arnaud, não sei bem isso aí. É mais ou menos isso. Né? Faz um sermão mostrando o que era o inferno e a eternidade. Quando alguém peca muito e vai para o inferno, o que era a eternidade? Aí ele usa, o Joyce, o Stefano, né? Uma imagem, imagina o que é a eternidade. Se passar 500 anos, uma mosca vai, um pássaro, vai numa montanha, pega um graveto e leva para outra montanha. Em milhares de anos, ele mostra o caráter de horror que é uma eternidade. Aí depois dessa palestra, ele fica com medo, o Joyce, vai se confessar e promete a ele mesmo. Aí uma epifania, acontece a epifania, porque ele promete a ele mesmo ser certinho. Aí ele só anda de cabeça baixa, ele volta para a igreja, para não olhar as mulheres, para não sentir tesão em ninguém, né? E vai mortificando
ele vai, eu li hoje, ele faz um trabalho de mortificação. De mortificação, exato, do desejo. Uma mortificação do desejo. Tem vários aspectos, né, visuais, olfativos, táteis. Ele vai contando as estratégias que ele usa para mortificar. Todos os desejos de comer, de tudo. Todos os prazeres, né? Aí o que acontece? De repente ele está caminhando na praia, ele ousa levantar a cabeça e cruza o olhar com uma mulher, uma moça. Não é isso? Aquele olhar, é o que eu chamo, chama-se uma epifania ali aconteceu. Epifania é uma revelação, que ele ficou famoso também, com essas epifanias que ele escrevia. Toda a obra dele é povoada de epifanias, que é uma revelação qualquer, que vem da igreja, né, tal. Então, quando ele olha aquilo, ele muda radicalmente, ele vai dizer, eu não vou ser o que eu não sou. Eu não vou mais fazer o que eu não acredito. É poder criar as asas, igual ao Dédalo do labirinto. E não quer saber, vai embora, abandona a Irlanda, vai morar em Paris e tal, e vai pecar. E ficou, vai pecar e vai ser muito mais feliz. É muito interessante. Eu fiquei com várias questões, assim, eu achei super interessante que você conseguiu ir colocando vários conceitos e entrelaçando isso é aquilo de uma maneira muito, muito clara. Para mim, pelo menos, foi muito bom. E pegando um pouco, você estava falando sobre a desconstrução da língua, né? Porque realmente tem isso de você, assim, de uma palavra, por isso estou pensando aqui no Guimarães Rosa, né, que cria palavras e eu acho que nesse sentido, para serem compreendidas, né, para serem criadas ali por ele, e que haveria uma diferença na psicose, vamos dizer assim, que não estaria ocupada em transmitir para o outro uma ideia. Aí você diz uma coisa, mas não é bem o caso do Joyce, e aí você faz uma pontuação que eu acho que faz todo sentido. Ter uma estrutura psicótica, mas não estar em surto. Não é? E aí a escrita teria dado a ele uma suplência tal, não é? Que esse surto não abre, vamos dizer assim, que esses elos vão ficando superpostos e não se soltam totalmente. E aí, mas não se solta porque ele amarra. Ele amarra com o sintoma que eles chamam. Pela escrita. Pela escrita. Pelo fato de escrever. Isso. Agora, ao mesmo tempo, essas epifanias, quer dizer, você se dá conta de alguma coisa e dizer, não, cruzar um olhar, né, que numa psicose pode ser fatal, por exemplo. Isso. Não é assim, fatal no sentido de ser o suficiente para desencadear. Uma paranoia. Não quer dizer que eu acho que um olhar não, sempre é coisa demais, né? Quando a gente fala não é suficiente, só um olhar nunca é só um olhar, né? Mas eles, que é isso que estranha a gente, mas como assim que sustentação é essa? Mas eu acrescentaria aqui também, Lisa, porque ele teve um reconhecimento, né? Mas não nesse momento. Não, porque ele está escrevendo depois. Sim, depois. Mas o que amarra também, né, Graça? O que eu entendo é que a partir desse reconhecimento da escrita dele, é que ele também organizou também a parte. Vamos supor que ele tivesse escrito e não tivesse tido reconhecimento nenhum. Sim, mas quando ele trata lá, no retrato do artista, essa situação de se dar conta de que olhou, ele não está reconhecido ainda aí. Não, ele está ali, está escrevendo. E aí você está abrindo uma outra coisa, porque o que sustenta ele? É a escrita em si, né? Ali, o ato de escrever, o fato de escrever e contornar esse excesso, né? Esse excesso de gozo. Isso. Aí tem um contorno, ou o reconhecimento, porque são coisas diferentes, né? E aí uma outra coisa que me veio é assim, na psicose a obra de arte faria essa função, e você até diz, no caso dele a escrita fez uma suplência que uma análise teria feito, né? Foi um trabalho que teve um resultado, vamos dizer assim, de análise. A gente pode pensar esse efeito da obra de arte para o neurótico? Porque parece uma pergunta um pouco boba, assim, mas na verdade em que medida a arte faz essa suplência aí
como o excesso de... Você diz como... Você usa um termo que é uma questão minha, assim. A gente poderia considerar a obra de arte, uma determinada, como uma linguagem em si? Veja só, você perguntou se um neurótico qualquer poderia fazer esse mesmo efeito se você já sendo um artista. Não é isso? Sim. Só que o neurótico não precisa da arte nem de outro recurso para sustentar o enodamento borromiano da sua estrutura, porque ele tem o nome do pai. Ele tem o nome do pai que já enlaça na origem. Tá? O neurótico não precisaria disso. Eles podem fazer. Ele quando pinta, quando desenha, claro que nem todo mundo que é artista é psicótico, obviamente. Sim, claro. Né? Mas ele... Isso é uma produção também do excesso de gozo. Mas essa produção substituir uma análise? Eu até considero que atrapalharia a análise. Por quê? Porque numa análise você vai decantando o gozo. É igual a imagem que eu falei no outono, vai caindo, vai fazer que o gozo seja as pétalas, as folhas de uma árvore, né? Numa análise ela vai caindo, vai reduzindo esse quanto de gozo. Como é que, de que é confeccionada uma obra qualquer? Com excesso de gozo. Entende? Isso é uma questão, eu estou pensando isso, é própria, né? É uma questão minha agora, né? Se as obras de arte, em geral, a origem ou a razão esse excesso de gozo que produz, o sujeito não suporta mais e vai desenhar, vai cantar, vai dançar, vai... Entende? Com análise, ele não vai ter material para fazer nada. É uma criação. Por esse ponto de vista. Tá? Por esse ponto de vista. Não quer dizer que a análise vai... mas acontece casos, né? Que numa análise o sujeito produz teoricamente, produz literatura e para de escrever. Ele não sabe por quê. Isso pode acontecer, obviamente. Não quer dizer que acontece. Vamos saber, o Joyce, o Lacan, escreveu isso, teorizou isso aqui para o Joyce. O caso do Joyce, bem particular. Ele não quer dizer que qualquer artista, mesmo que seja psicótico, faça o Santoma, não. Acho o que Joyce fez isso. É um particular. Isso, por quê? Claro. Porque cada análise é singular. Cada modalidade, veja só, o que é a análise que visa? Cada sujeito, cada um de nós, temos uma forma de lidar com gozo. Eu tenho uma forma eu tenho uma modalidade de lidar com esse gozo. Uma pessoa, você tem outra, eu tenho outra. O Joyce conseguiu fazer isso. E ficou bem claro para o Lacan que ele fez uma suplência ao nome do pai, esse vazio que era o nome do pai, na estrutura, e organizou a estrutura dele. Ele conseguiu se organizar e ainda conseguiu um nome, porque o pai não deu o nome para ele. Ele não tinha o nome do pai, e ele próprio, a obra dele foi o pai do nome dele. O que criou James Joyce como escritor. Não é isso? Então, essa suplência aí, é a suplência do pai por isso. Ele faz às vezes de nome do pai. A obra dele funcionou assim para ele. Graça, essa noção de nome do pai é bem complexa, né? Então, de uma certa maneira, assim, para quem não está muito habituado com essa linguagem lacaniana, né? O que exatamente seria esse nome do pai, né? Como é que você está... Porque faz uma confusão, né? Porque, na verdade, o personagem que a gente está lendo tem um pai. Né? Um bêbado ou não, mas é um pai. Tem um pai fraco e presente. E está presente. Está tão presente que toda hora ele fala nesse pai. Então, o que é exatamente, acho que melhor para o pessoal entender um pouco mais esse conceito. Aí nós vamos ter que voltar. Se possível, você pudesse explorar um pouco mais essa questão do nome do pai, que você chama de nome do pai na origem. Sim. Isso que me chamou a atenção. Sim. Mas o nó aqui, nó borromiano, a modalidade o enodamento dele já inclui, está implícito, essa forma de ser enodado é porque tem o nome do pai aqui na estrutura. É ele que causa esse enodamento que não desata.
Por exemplo, um neurótico, nós, um neurótico, passamos por situações dificílimas e não surtamos. Bater na cara do outro e tal, mas isso aqui você não vai surtar. Isso se chama, essa amarração borromiana, está implícito, sem fazer sintoma nenhum, não tem erro aqui, como teve no Joyce. Porque ele precisou fazer alguma coisa para amarrar. Agora eu vou dizer o que é o nome do pai. No início da estruturação do sujeito, quando o sujeito nasce, ele faz um triângulo, aliás, ele é um duo, ele e a mãe. Eles fazem um. Mãe e filho faz um. Tá? Não tem interferência nenhuma, nenhum terceiro. A um outro materno, ele não tem desejo próprio, ele se submete totalmente ao desejo do outro. Ele é um objeto, ele é o falo da mãe. Pronto. Para que isso não ocorra, é preciso que entre um terceiro. Esse terceiro elemento chama-se nome do pai. Não é o pai biológico presente na família. Tem que ser um pai presente na estrutura. Pode ser um herói. Esse senhor que fez esse menino, tá? E é marido dessa mãe, ele pode ser o juiz da Suprema Corte, mas ter o pau mole para entrar na estrutura e separar a mãe do filho. Tá? Então, quando o Lacan escreve isso, ele escreve mesmo, porque ele sempre criou matemas, ele se utilizou da topologia, da matemática, para escrever e transmitir esse saber. Né? Então, ele vai chamar de metáfora paterna. O que é uma metáfora? É a substituição de uma coisa por outra. É isso? Ele vai dizer metáfora paterna por quê? Porque ele tem uma formulazinha, tem o desejo da mãe e a criança, digamos assim. O pai entra com uma metáfora do desejo da mãe. No lugar do desejo da mãe, que está escravizando aquele sujeitinho ali, sem deixar ele criar asas e ir embora, né? Começar a andar, começar a caminhar com suas próprias pernas, começar a dizer eu, se apossar de uma identidade, tem que ter esse nome do pai. Ele chama de nome do pai na estrutura. O que é isso? É que é algo que impede que a mãe só olhe para o filho e o filho só olhe para a mãe e fique nessa simbiose. Quando o nome do pai é alguma coisa, pode ser um emprego, pode ser o que for, que a mãe não olha só mais para aquela criança, ela olha para esse pai, para outro lugar, e para outro lugar que o filho vai olhar também. Quando o filho olha, porque, digamos assim, miticamente, o sujeitinho, quando nasce, acha que é ele que completa a mãe. Que a gente chama de falo. O que é o falo? É algo que falta na estrutura nossa. Tá? E o falo é aquilo que iria completar. A gente tem a ilusão de completude. Essa ilusão de completude tem um objeto que vai completar. A gente chama isso de falo. O falo não existe. Quando você vai aqui e vai para outro lugar, isso aqui eu falo para o neurótico, você tem uma ilusão que vai encontrar a mulher da minha vida. Jamais. Você vai encontrar a mulher da sua vida nem o homem da sua vida. Né? Mas tem essa ilusão, tem essa busca pela completude. Tá? Então, o pai é aquele que faz a metáfora paterna. É que o bebê nesse momento, sou eu, minha mãe ri tanto para mim, meu filho, o que é? Esse momento tem que existir no início da vida de uma criança, né? Para que ele seja amado, lambido, libidinizado. Mas depois o pai já entrou na história, é a neurose. Se o nome do pai falha... Muito claro. E a escrita é sempre um recurso bom na clínica, né, Graça? Assim, também, né? Eu costumo usar. Como assim? Pedir para escrever, porque às vezes, assim... Tem um caso, assim, de uma garotinha de 10 anos que tem segredos e não quer falar dos segredos dela. Né? Ela poder escrever esses segredos, né? É uma maneira também, né, de você poder utilizar. É uma maneira de dizer. Recurso, uma maneira de dizer. De dizer. De dizer. Porque o que importa não é. O que importa é isso, dizer alguma coisa daquilo. Porque é um registro, né? Quer dizer, é uma outra forma de dizer a escrita, né? Como a arte também, porque é uma expressão. É uma expressão. É uma linguagem. É uma expressão do desejo, né? É uma expressão do desejo.
Mais perguntas? Você falou aí de psicose não toda. Essa psicose não toda, Lacan que cita isso? Não, a gente fala isso, o Joyce e alguns autores que falam que o Joyce era não todo psicótico. Ah, tá. Não é que é psicose não toda. Ah, não todo psicótico. Ele era não todo psicótico. Isso alguns é uma autores. psicose não desencadeada, é isso? Não desencadeada, mas ele era não todo porque ele fez uma amarração. Ele amarrou a estrutura dele, ficou amarrado por isso. O que é a psicose? Esses laços aí, a deriva, esses círculos ficam a deriva, fica o imaginário para um lugar, o simbólico para outro, e fica o real predomina, né? A escrita do Schreber, por exemplo, quando ele escreve também um livro, né? Que o Freud analisa e Exatamente. percebe ele como paranoico. De uma certa maneira, será que a gente pode pensar que o Schreber também, com aquele livro, alguma amarração, pelo menos alguma coisa ele estava buscando. Mas ele fez a amarração, né, com o livro. E também porque ele funcionou a vida inteira como... Ele foi presidente, né? Foi presidente da Suprema Corte. Então ele era presidente da Suprema Corte. De uma certa maneira ele tinha um delírio, quer dizer, ele supunha que ele estava se vestindo de mulher por baixo da toga, né? Um delírio megalomaníaco, porque ele era mãe da humanidade. Ele tinha que ser mulher de Deus. Ah, sim, mulher de Deus para ser a mãe da humanidade. Não é uma coisa não, ser a mulher de Deus. É um delírio que ele... Não é? Ele coloca no livro aquilo que ficava, como é que se diz, incrustado ali nele, né? Quer dizer, ele funcionava como presidente. Agora, a paranoia organiza muito o sujeito, né, Graça? Assim, né? É porque a paranoia, ela não tem efeitos na subjetividade. Entenda assim, eu digo subjetividade não, nas funções subjetivas, né? Nas funções do apelido, como é que eu diria? Ela não faz efeito na capacidade cognitiva. Cognitiva. Tá. Tem paranoicos super inteligentes. Pelo contrário, até aguça, né? Aguça, profissionalmente e tudo mais. Exatamente. Vão longe na carreira, tem esse traço mesmo, né? Consegue se o saber é paranoico, né? Na verdade, a gente pode pensar que o saber é paranoico, né? Quer dizer, tem algo da paranoia no saber. Né? Que é claro que o paranoico está num excesso, né? dessa mas coisa, é curioso, né? porque como é que essa pessoa conseguiu tanto, né? E tal, mas é isso, agora você me explicou realmente que não afeta a parte cognitiva. Então o sujeito preserva a inteligência. Né? Ele delira, tem alucinações, mas tem uns que... Eu atendi uma mulher uma vez que ela trabalhava, ela estudava, ela tinha 5 graduações. Trabalhava, no trabalho ninguém dizia que ela era paranoica, mas ela desenvolveu, aí eu vou falar, ela escreveu, que a escrita não é só no papel não. Ela escreveu um delírio fantástico. Aquele delírio sustentou o norte dela. Por quê? Porque o Lacan diz também que o delírio faz suplência ao nome do pai. Sim. O delírio também é uma das coisas. Também é uma amarração. Uma amarração faz suplência ao nome do pai. Como é que você fala de escrever sem ser no papel? Assim, construindo um delírio, quer dizer, a gente pode pensar que o sujeito tem alguma coisa na cabeça dele que organiza, né? E pode ser uma organizadora, em vez de uma fantasia, como do neurótico, ser um delírio. O delírio é da ordem do real. Ele vem do real. Ele atravessa o sujeito. Né? Ele fala isso, ele pode falar com a língua que fala nele. Ele não tem essa autonomia da língua falada. É tanto que os psicóticos, a questão toda que se percebe são a problematização nas leis da linguagem. A metáfora, a metonímia. Né? O psicótico ele tem uma linguagem, uma forma de lidar com a linguagem dura, concreta. Se você falar assim, eu estou morrendo de fome, está morrendo mesmo. É o pé da letra, né? É o pé da letra, literal. O Joyce ele tem uma, acho que eu já até comentei aqui, não sei se, aquela coisa perguntam para ele, né, porque uma imagem da cidade de Croque, o que ele estava vendo ali, né, o que aquilo dizia para ele, o que representava aquilo para ele, ele diz Croque.
Aí pergunta, não, mas eu sei, é a praça de Croque, né? Mas para vocês, representa o quê? Croque. Isso não tem deslizamento na linguagem, é isso. Não tem deslizamento. A metonímia é um deslizamento. Não tem. É no concreto, é literal. Né? A linguagem geralmente é isso. Né? O psicótico só diferencia. Por isso que o Lacan diz que nós, os seres falantes, a estrutura de linguagem é a posição do sujeito na linguagem. É o que vai fazer a diferença. Muito bom. E aí, mais perguntas? Essa cena que você descreveu, ele tomando uma surra, né, é muito interessante mesmo, porque ele também tem um momento no texto que ele fica muito impressionado de não sentir raiva daquelas pessoas que bateram nele, né? Ele até começa a questionar, será que eu me equivoquei lendo, né, os livros, que as pessoas ficam tão revoltadas quando apanham e tal, porque ele não sentiu rancor nenhum. É muito curioso isso também. Porque o narcisismo dele estava muito comprometido. O narcisismo é eu. Não é isso? Essa dor seria uma dor do narcisismo, né? Narcísica. Está comprometido, não tem a questão narcísica está toda furada, toda esburacada, né? Bata mais em mim, eu sou uma fruta que descasca e joga fora. Eu sou isso. Não é isso? É isso, ele escreve isso, né? Porque a gente tem acesso a essa escrita dele, que é fantástico, realmente. Na verdade, quando a gente estava lendo, né, surgiu aquela dúvida de quem sabe graça, porque a gente ficou imaginando, pensando, né? É interessante, porque quando ele está escrevendo, ele está, de uma certa maneira, ele está elaborando aquilo que ele viveu. Né? Quer dizer, um outro momento. Né? Na hora que ele escreve no livro, que ele, essa surra, é um outro momento de quando ele está apanhando. Né? Sim. Tem uma expansão aí do tempo. De uma elaboração, mas dentro da psicose? Sim, tem uma elaboração, porque é um outro momento, no tempo tem uma expansão no tempo, né? A gente pode pensar que ele está escrevendo um outro momento. Na hora que ele apanha, quer dizer, ele escreve o que ele viveu. Mas ele escreve a própria experiência. Ele não se distancia, né? Ele não abstrai e faz uma análise, faz um comentário qualquer, não. Ele descreve a própria experiência no concreto. É isso que o Lacan chama de psicose. Chamou de o Joyce. Uma A gente não pode pensar que isso daí é próprio a qualquer psicólogo. Não pode pensar. Ele não pode se distanciar de que nós estamos falando de James Joyce. Né? No caso dele. E a partir do protagonista, porque ele fala dele através do protagonista do retrato. Mas é ele. Né? Agora, então, por que isso serviria para... dele próprio, que ele escrevia. Ele inventava, escrevia o toque-toque do cavalo. Os toques do cavalo. Ele escrevia a questão do cheiro, vai descrever o cheiro. Cheiros, teve uma cena no retrato que ele escreve o ralo da pia, a água escorrendo pelo ralo da pia. Chuva, né? A batina do padre, né? Quando ele levanta a palmatória. Né? Ele descreve assim a coisa no real mesmo. E mais, voltado, toda a escrita, para o olhar, a voz. Porque a voz é Lalang. A Lalang, a língua toda, mas a voz, é a voz da mãe. Né? A voz, o cheiro, com os sentidos que vai se inscrevendo esse inconsciente real aí, inconsciente real, verdadeiro, que o Lacan chama. Né? E quando ele se torna artista, né? Porque até o tema do teu trabalho, que me chamou a atenção, né? Que é o retrato de um artista quando... Joyce. Aquilo é um trabalho que eu fiz há um tempo atrás. Não tem retrato não, é um artista quando Joyce. Muito bom. Esse momento é um momento de epifania que ele tem, né? Quando ele se torna um artista. As epifanias, em toda a obra dele existe, por exemplo, essa do... Tem um detalhe, acho que é no Artista, que o Stephen Dedalus está numa carteira no colégio, e numa carteira tem uma palavra, como é que se diz? Escrita e impressa, fetos.
em latim faetus. E tem do lado as iniciais do pai dele. Veja só, isso é uma parte do artista. Está impresso lá, está incrustado na madeira. E ele entra em pano com aquela história ali, porque ele sente que fetus está olhando para ele. Essa palavra fetus, que fetus é feto em latim. Está olhando para ele. E daí ele tem uma revelação, que a Epifania é uma revelação, que o Lacan vai considerar uma revelação do real. As epifanias, quando ele é uma revelação de um gesto, de um olhar, ou de uma fala, ou de uma frase, e que causa o sujeito de alguma forma, o próprio real que se revela. Sim, dele. Você estava falando sobre esses sons que ele registra, né? Essas sensações, o som da palmatória e o toque da palmatória. A gente poderia pensar também como essa escrita faz contorno ao próprio corpo, né? Dessas sensações que são sentidas à flor da pele, né? A água escoa para algum lugar que não se vê, então isso está indo embora, né? E a língua é uma língua do corpo. Tá? Real do corpo, é no real, real indizível. E na princípio da linguagem. O Lacan fala isso, que a língua deixa marcas indeléveis no corpo do sujeito. A ele faltariam essas marcas. É uma inscrição, porque veja só, o que está inscrito anterior à linguagem são palavras separadas, sem sentido nenhum. Um grito também, de sons. Por isso que o Lacan chama de S1. Os S1, ele até usa uma palavra em francês, essaim, enxame de S1, que numa análise o sujeito vai dando sentido que ele vai chamar de S2. Para essas marcas não existe o sentido. Porque elas não vêm a palavra, ela não chega a palavra. O sujeito faz com ela. Aquela imagem de uma chuva, né, Graça? Como se fosse uma chuva, enxame, né? Que vem e deposita, toma o sujeito, né? Essa questão que você falou no início sobre essa virada do ensino do Lacan para o real no final da vida, fazendo uma conexão com esse seminário, que acho que é o 23, né? Qual que é a consequência desse seminário tem para essa virada, né, no ensino do Lacan? Já que a gente está discutindo que essa montagem ou que essa estruturação ela não é uma estruturação exclusiva para se pensar a psicose, mas se a gente pensar esse seminário no todo, qual que é a consequência dele para essa virada, né, no ensino do Lacan, que vai ter, obviamente, uma repercussão numa clínica que alguns chamam do real, por exemplo. É porque o Lacan faz a virada mesmo no seminário 16, a partir de um outro ao outro. Não é? E quando ele dedica o seminário 23 ao James Joyce, ele já tem falado disso anteriormente, do nó, do real, do simbólico, do imaginário, e dessa primazia do real. Porque ele não está mais falando, qual foi a virada dele? É que antes ele falava da histeria, da neurose obsessiva, do simbólico, da neurose. Ele inverte, ele agora fala da psicose. Ele começa a dar a virada que ele dá é essa. Ele começa a ver, ele não diz mais, como eu falei aqui, o que era o nome do pai, essa teoria ele já não dá prioridade. Porque ele vai dizer que não é só o nome do pai que amarra na estrutura e acabou, e que se não tiver a amarração do nome do pai na origem é psicose. Não, ele encontra saídas para a psicose além do nome do pai. Agradeço a presença de vocês aí, adorei. Adorei. Vamos tirar uma foto, né?